Olá, graça e paz. Aqui quem vos fala é o apóstolo Ari Caetano do Nascimento, presidente fundador do Ministério Internacional da Comunidade Evangélica Cristã de Vila da Penha, uma igreja muito conhecida pelo louvor, pela adoração. Estamos expandindo a obra de Deus por vários lugares do Brasil e também em outras nações. Recentemente, temos um seminário, né, muito rico, e que você pode entrar no nosso site e tomar informação se você quer aprender mais e mais para servir melhor ao Senhor Jesus. Ok? Essa, se não me falha a memória, é a 11ª ou 12ª ministração de uma série de várias, né? E se você gostar dessa mensagem, dê lá o seu like. Se não gostar, dê o seu dislike. Nós queremos produzir cada vez mais com qualidade para te ajudar, tá bom? Se você ficar apaixonada por essa mensagem, se inscreva no nosso canal e compartilhe essa mensagem para as mulheres de todo o Brasil e também nas nações. Esse é um grande desafio, né? É ou não é? Muito bem. Nós estamos falando sobre o papel das mulheres no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Qual a relevância das mulheres hoje para a Igreja de Cristo, para a igreja local? Onde e até quando e como o Espírito Santo quer usar a sua vida também, porque o Espírito Santo foi derramado também sobre as mulheres. E nós vamos aí já recomeçando essa aula falando sobre Febe. Na igreja de Sencreia havia uma diaconisa chamada Febe. Diácono é aquele que serve, diaconisa é aquela que trabalha, aquela que serve na casa de Deus. Uma mulher pronta para o serviço. Essa mulher, essa irmã chamada Febe, ela era uma ajudante de muitos, conforme está lá em Romanos 16, versículo 2. O historiador Eusébio declara que ela supervisionava 2 igrejas e viajava extensivamente em seu ministério. Uma mulher missionária. Febe, a missionária. Você é uma missionária do Senhor? Qual foi o lugar mais longe que você viajou para falar do amor de Deus e pregar o Evangelho? Pois bem, Febe era uma missionária, uma mulher convocada, uma diaconisa, uma mulher pronta para servir ao Senhor. Encontramos também uma outra mulher abençoada, seu nome? Júnia. Júnia é um nome feminino em grego. Ela foi chamada de apóstolo. Você ouviu bem? Ei, apóstolo, será que eu estou ouvindo bem? É. Júnia foi chamada de apóstolo. E ainda há líderes que querem calar a boca das mulheres. Eu estou aqui para te incentivar, te motivar e dizer que você pode ser um apóstolo, minha irmã. Se Júnia foi apóstola naquela época, por que você não pode ser hoje? Sabe que é um apóstolo? É aquele que é enviado e é aquele que gera igrejas. Convoca pessoas, prega e deixa ali uma igreja pronta, como aconteceu com o apóstolo Paulo. Olha o que está escrito aqui em Romanos 16, versículo 7. Saudai Adrônico e a Júnia, os quais se distinguiram entre os apóstolos. Vou repetir esse versículo porque ele é poderoso. Saudai Adrônico e a Júnia, os quais se distinguiram entre os apóstolos. Romanos 16, versículo 7. Observe que a palavra grega hos, traduzida como os quais, inclui os gêneros masculino e feminino. Assim sendo, quando Paulo declara os quais se distinguiram entre os apóstolos, eles estão se referindo a Adrônico e a Júnia. Júnia, apóstola. Mais uma vez a palavra grega hos é usada nesse versículo, porque assim se adornavam também, antigamente, as santas mulheres, as quais confiavam em Deus. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 5.
Esta aqui, irmãos, é uma evidência convincente que um dos 22 apóstolos mencionados no Novo Testamento tinha uma mulher aí no meio, e essa mulher é ela, poderosa, ungida, abençoada. Você também pode estar incluída nesse rol de apóstolos na presente dispensação. Nós vamos ver agora o caso de Evódia e Síntique. Evódia e Síntique eram líderes espirituais em Filipos. Paulo disse: ajuda aquelas mulheres que trabalharam no Evangelho e com Clemente também, e com os meus outros colaboradores. Filipenses 4, versículo 3. Quando Paulo cita essas mulheres como meus colaboradores, fica implícito que elas estavam fazendo uma obra semelhante à obra feita pelo apóstolo Paulo. Quem? As mulheres, poderosas, corajosas, valentes, intrépidas, ousadas. Assim como você, minha irmã, porque eu creio que você tem um lugar próprio que é seu no ministério da comunidade evangélica cristã de Vila da Penha, espalhada pelo Brasil e agora também nas nações. Outra parte muito linda aqui é sobre a senhora eleita. O ancião, a senhora eleita e aos seus filhos, os quais, na verdade, 2 de João, versículo 1, ao meditarmos sobre a carta do apóstolo João, a esta senhora eleita parece evidente que ela era uma líder espiritual e com alguma proeminência e autoridade na igreja daquele tempo. A senhora eleita. A palavra senhora é provavelmente uma palavra grega, cúria, e a forma feminina de kurios, que significa, como título respeitoso, supremo em autoridade. Nesse contexto, provavelmente, se referindo a ela como pastor sênior da igreja que se reunia na sua própria casa. João investe com a responsabilidade de guardar sua própria integridade doutrinária e por implicação da igreja que se reunia na sua casa. Se alguém vem ter conosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem tampouco o saudeis. 2 de João, versículo 10. Este era o papel normalmente associado a um presbítero da igreja, como está descrito em Atos capítulo 20, versículo 17, 28 a 31. Somente podemos então agora concluir que ela cumpria o papel de um presbítero ou um pastor sênior. Agora vamos mudar um pouquinho o foco, vamos falar sobre o falso testemunho de mulheres também. E vamos começando aí com Jezabel, a falsa profetisa. A igreja de Tiatira recebeu uma severa admoestação do Cristo ressurreto. No entanto, tenho algumas coisas contra ti, pois toleras que aquela mulher Jezabel, que se diz profetiza, ensine e seduza os meus servos a cometerem fornicação e a comerem das coisas sacrificadas a ídolos. Apocalipse 2, versículo 20. Então, relembrando que a mulher deve estar em submissão ao seu marido, em submissão à liderança, ela é cooperadora, auxiliadora idônea. Juntos formamos uma sociedade. O perigo é trabalharmos sozinhos, sem a direção, sem um conselho, sem a opinião de ninguém. Mulheres precisam ter discipuladoras para que elas possam trabalhar bem, com qualidade, com segurança, em nome de Jesus. Podemos aprender aqui várias lições através desse episódio, a história de Jezabel. Lembrando que eu estou falando sobre o papel das mulheres no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Jezabel foi surpreendida por sua imoralidade. Se Jesus e os apóstolos não permitiam que as mulheres fossem profetizas na igreja, por que então essa igreja tinha uma? A repreensão
foi pela sua imoralidade e associação com idolatria, e não pela reivindicação de ser uma profetisa. Está entendendo? Havia um deslize. Jezabel era imoral, era idólatra. Lembra da Jezabel, mulher do rei Acabe? Pois é. Inclusive, ela mandou matar os profetas do Senhor. Ela foi repreendida por ensinamentos errôneos. Se Jesus e os apóstolos não permitiam que as mulheres ensinassem na igreja, por que então Jezabel ensinava? A repreensão foi por causa de seus ensinamentos errôneos e não pelo fato de que ela ensinava na igreja. Então, não podemos confundir alhos com bugalhos. Concluindo então, devido a todas essas evidências, somente podemos chegar à seguinte conclusão: a preponderância da liderança na Bíblia era masculina. No entanto, mulheres de Deus ungidas, consagradas, escolhidas, nunca foram impedidas de exercerem papéis de liderança, nem de terem o direito de funcionarem num dom ou chamado concedido pelo Senhor. As mulheres são auxiliadoras idôneas. As mulheres são uma figura da igreja. A mulher é considerada a noiva do Senhor. Mulher enquanto igreja. Mulher enquanto igreja é considerada a noiva do Senhor Jesus. E o último capítulo da história é que essa noiva vai se casar com seu noivo, que é o Senhor Jesus. Será que ousaríamos nos apropriar indevidamente das nossas tradições eclesiásticas contra esta montanha de evidências bíblicas para negarmos às mulheres a sua devida e bíblica expressão de liberdade na casa de Deus? Algumas das passagens problemáticas nas cartas de Paulo serão abordadas na próxima aula. Gostou? Espero que você tenha gostado demais. Amém? E que Deus continue abençoando a sua vida. Deixa eu colocar minha luneta aqui para saber quanto tempo tem. Opa, temos mais 8 minutinhos. Então vamos dar continuidade. É uma média de 20, 23 minutos. Vamos continuar então? Ok. Algumas passagens problemáticas da Bíblia. O propósito de Deus para o homem e a mulher. A mulher enquanto auxiliadora. Deus disse ao homem: não é bom que o homem esteja só. Aparentemente, nunca foi o propósito de Deus que o homem tivesse só. Desde o limiar da história humana, o propósito de Deus para o homem incluía uma mulher ajudante, uma mulher auxiliadora idônea. Onde? Ao seu lado. Para que pudessem compartilhar um com o outro. Lembra que Jesus mandou de 2 em 2? É lindo isso, né? Trabalharem, viverem juntos, lado a lado, em uma unidade sob a autoridade de Deus. Vemos companheirismo, o que se me entende uma cooperação, trabalhando lado a lado, adorando, orando juntos, servindo juntos ao Senhor, ministrando juntos e ganhando almas para Jesus juntos. Uma equipe. Uma equipe. A família é uma equipe, a família é uma micro-igreja para nós que trabalhamos com células. O Senhor disse: far-lhe-ei uma ajudante, far-lhe-ei uma auxiliadora. Que os homens cristãos aprendam que suas esposas são as suas ajudantes na vida e não suas escravas ou servas, e sim suas parceiras e participantes e companheiras na pregação do Evangelho e na construção do Reino de Deus. Lembrando que nós estamos falando sobre o ministério das mulheres no Novo Testamento e no Velho Testamento. Nesse momento, falando sobre passagens problemáticas sobre as mulheres no ministério.
Louvado seja Deus. Então o Senhor fez cair um profundo sono sobre Adão, e ele adormeceu, e Deus tomou uma das costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus havia tomado do homem, ele formou uma mulher e a trouxe a Adão e disse: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Gênesis 2, versículo 21, 22 e 23. É lindo isso? Do lado, para que os dois estivessem sempre lado a lado, servindo juntos na obra do Senhor. Esse é o pensamento que deveria estar na cabeça do homem sobre sua esposa. Ele deveria amá-la como sua própria carne, como nos ensina em Efésios capítulo 5, versículo 26 a 29. Adão disse: ela será chamada de mulher porque ela foi tirada do homem. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe e apegar-se à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Mistério. Gênesis 2, versículo 23 e 24. Essa, irmãs, é a verdadeira vontade de Deus para o homem e para a mulher, um companheirismo de amor. Na verdade, o casamento é nada mais, nada menos que o feliz estado de um homem e uma mulher, compartilhando a vida juntos. Esta foi a intenção de Deus, o projeto de Deus, o plano de Deus para o casamento. Os dois serão uma só carne. O que vemos aqui também é a mulher como uma parceira sexual. Portanto, o homem apegar-se-á à sua mulher e ambos serão uma só carne. Gênesis 2, versículo 24. É contrário à lei bíblica que uma mulher ou homem que não seja casada tenha relações sexuais. Ela deve permanecer virgem até após a cerimônia de casamento. Na época do Antigo Testamento, se qualquer pessoa pudesse provar que uma mulher não era virgem ao se casar, essa mulher era levada à porta da casa de seu pai e os homens da cidade apedrejavam até a morte, conforme está escrito lá em Deuteronômio 22, versículo 20, versículo 21. E a ordem para os sacerdotes era que eles se casassem com uma mulher virgem. Isso é forte. O apóstolo Paulo diz à igreja: estou lhe apresentando como uma noiva virgem ao seu noivo, que é o Senhor Jesus. Isso é tremendo, isso é glorioso. Na época do Novo Testamento, o Senhor Jesus mostrou misericórdia aos que transgrediram as leis morais. Ele os perdoou, ele os restaurou e nos deixou a seguinte admoestação: nem eu tampouco a condeno, vai-te e não peques mais. João 8, versículo 11. Jesus demonstrou misericórdia, Jesus demonstrou compaixão, mas ele liberou uma palavra de santificação, de entrega total a Deus. Vá e não peques mais. E poderíamos aqui lembrar que não sobrou um, todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Deus encerrou todo mundo debaixo do pecado. Tanto eu preciso de Deus, como você precisa de Deus. Tanto eu estou buscando a consagração pessoal, a santificação, como você também. A cada dia devemos nos aproximar mais de Deus, pedindo que Ele nos ajude a superarmos todos os nossos problemas. E Ele é poderoso, uma vez que venceu o mal, venceu o diabo, venceu o pecado, Ele é poderoso para nos levar a sermos pessoas vitoriosas em Cristo. O sexo, no entanto, era uma parte muito importante da vida conjugal. Deus havia ordenado que o relacionamento sexual fosse desfrutado no lugar apropriado e com as pessoas apropriadas, os cônjuges. É isso mesmo. O ato sexual foi preservado para o marido e para a mulher após o casamento. Os judeus levavam isso muito a sério, que um homem recém-casado era isentado dos seus deveres militares ou trabalhistas por um ano inteiro,
a fim de que ele pudesse alegrar a sua mulher que tomou. Deuteronômio 24, versículo 5. E aí tem uma passagem muito interessante que eu preciso lembrar. A história de Urias. Urias era uma pessoa tão focada no rei, tão, sabe, que queria abençoar o rei Davi, acho que era tudo para ele. E a Bíblia diz que Urias era recém-casado. Recém-casado, mas mesmo assim, ele ia para a guerra. Ele quebrou um princípio da palavra. E deixou sua mulher Betseba lá, sozinha. Então, porque quebrou um princípio, porque não passou o tempo determinado pela lei, ele acabou prejudicando toda a sua casa e a sua família, e o diabo veio e soprou toda aquela história na mente do rei Davi, e o rei Davi acaba tendo relação sexual, adulterando com a Betseba. Por quê? Porque ele deixou de observar um rito muito importante na lei. Durante um ano, Urias tinha que ficar com a sua esposa e não tinha que nada aqui para a guerra, não. Ele quebrou um princípio e aí arrebentou com a sua família. Isso tem acontecido hoje. Maridos e mulheres que têm quebrado o princípio e têm destruído sua própria família. Que isso jamais aconteça com você. A única restrição era que o marido e a esposa não deveriam ter relações sexuais durante o período de menstruação. Levítico 18, versículo 19. O sexo deveria ser desfrutado tanto pela esposa como pelo marido. Deus disse a Eva, o teu desejo será para o teu marido. Está lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 16. Deixa eu colocar mais uma vez aqui a minha luneta. Agora estamos aí na conclusão dessa ministração, tá bem? Em Cantares de Salomão, a mulher era muito agressiva, beijando seu marido, dirigindo-o ao quarto. Ela expressava o seu amor por ele repetidas vezes e o incitava a desfrutar do relacionamento físico deles. Cantares 1, 2, 3 a 6, 8, 10 a 14. Na época do Novo Testamento, houve uma divergência na igreja de Corinto sobre o papel do sexo. Algumas pessoas aparentemente defendiam os valores hedonísticos. Tudo que alguém quisesse fazer sexualmente deveria ser permitido, incluindo-se a fornicação, o adultério e os atos homossexuais. Olha aí. E o apóstolo Paulo então escreve, dando uma correção e uma disciplina naquela igreja. Espero que você tenha gostado até aqui. Ainda várias lições aí pela frente, mas eu quero te solicitar que, se você gostou dessa mensagem, vai lá, dê o seu like. Se você não gostou, dê o seu dislike, que nós queremos fazer com excelência, com qualidade, para que você possa desfrutar do melhor na obra de Deus e ser uma bênção. Se você ficou apaixonada pela mensagem, vai lá, se inscreva no canal, tá bom? E você compartilhe com o máximo de mulheres que você puder, porque isso vai fortalecer o canal e vai nos ajudar a produzir com mais qualidade ainda, para a glória de Deus. Ok? Então, estamos combinados assim. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Que você seja uma bênção no reino de Deus. Tá? Muito obrigado por sua atenção. Deus abençoe sua casa, abençoe a sua família. E nós queremos agora orar por você. Senhor amado, pedimos que as tuas bênçãos sejam derramadas sobre as mulheres. Mulheres corajosas, mulheres valentes, mulheres maduras no teu reino. Mulheres que vão levar outras dezenas, centenas, milhares de mulheres ao arrependimento e ao novo nascimento. E assim, nós estaremos formando um grande exército de mulheres que farão toda a diferença nesse tempo do fim. Porque as primeiras mulheres a pregarem sobre ressurreição, elas foram orientadas pelo Senhor. Daí nós vemos o que está no teu coração a respeito das mulheres.
Senhor, derrama do teu Espírito. Dá, Senhor, ciência, conhecimento, inteligência, sabedoria e fé, para que um grande exército de mulheres revolucionárias, cheias da unção do Espírito Santo, sejam levantadas nesse tempo. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre vós o seu rosto e tenha misericórdia de vós. E que as doces consolações do Espírito Santo sejam sempre, sempre, sempre sobre as vossas vidas, pois nós vos abençoamos, em nome do Senhor Jesus. Até a próxima. Tchau. Deus abençoe, Deus abençoe. Até a próxima. Tchau.